Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nessa segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Então, nós estamos aí no início, né? A segunda semana do mês de abril e vem aquela dúvida: momento é de fazer caixa? Quais seriam as oportunidades? Inclusive, no mês de março e mês de fevereiro foram 2 meses negativos. Então, o investidor ele acostuma comprar a preços em queda normalmente, e quando tem uma leve alta, como aconteceu hoje, como aconteceu sexta-feira, o investidor já começa a se perguntar, né? Principalmente o iniciante. E agora, o que que eu faço, né? Faço compras menores, começo a fazer caixa, então faremos sobre no decorrer desse vídeo e alguns ativos, as últimas compras que eu realizei, alguns ativos que neste momento não estou comprando, então perspectiva de dividendos no médio prazo, acho que são alguns fatores, tá? Que o investidor ele pode olhar. Antes, sobre Bradespar, tem vídeo aqui do canal falando sobre a questão do desconto da holding. É uma boa forma de fugir do risco corporativo da Vale receber dividendos? Aí vai aquela coisa, né? A Bradespar, onde que está a participação acionária dela? O que que ela tem na carteira de holding dela? É Vale, é praticamente Vale. Ou seja, você estaria pagando para alguém comprar Vale a um preço que você acha que aquele gestor sabe gerir em relação a comprar barato ou não. Esse é o meu sentimento em relação à Bradespar. Ah, mas paga um bom dividendo. Realmente, paga um bom dividendo que vem da onde? Vem da própria Vale, tá? Então, se você chegou, né, até a fonte, por que não beber da água? Então, essa é a minha opinião. Claro que vai ter momentos que vai estar mais barato, outros momentos que não, mas aí é uma questão também individual. A outra dúvida, hora de comprar Banco do Brasil, BBAS 3, antes do desdobramento, né, que está para ocorrer, a minha avaliação é que, nesse momento, né, tudo pode acontecer no médio e no médio prazo, inclusive, né, aumentar a liquidez, mas esse não é o único específico motivo para comprar Banco do Brasil, na minha avaliação. Acho importante você olhar outros indicadores, a questão do crescimento do banco, a questão também da inadimplência, a questão do crescimento dos proventos e etc. Não apenas se basear na cotação no curto prazo, tá? Então aqui eu tenho algumas ordens, Irani nos 8,80, dificilmente irá entrar, mas mantive, Irani nos 8,99, Vale nos 58, Transição Paulista nos 24, e o resto é BB Seguros, abaixo dos 32 até os 31. Eu mantenho as minhas ordens, as que eu acho que faz sentido eu renovo, as que eu acho que eu exagerei cancelo, e paciência, tá? E Engie Brasil abaixo dos R$ 40. No mês passado, praticamente passou, tem algumas ordens aí, mais de 2 meses, tá? Que não entrava, e entrou, por exemplo, uma da Irani, entrou outra da BB Seguros, tá? Então, eis aí a questão de você utilizar a ferramenta. Enquanto isso, o valor para aporte estava no caixa, tá? Rendendo ali. Quando entrou aí depois, você teve que fazer a liquidez ali do ativo, tá? Então, acho que é uma questão que você pode pensar. Na plataforma GF+, você tem sempre a coluna lá, né? Onde aportar ou aportador. Por exemplo, na minha carteira, através do que é elegível, pensando em previdenciária, BB Seguros seria o melhor aporte ideal agora. Só que aí entra uma questão: BB Seguros só deve anunciar dividendos no mês de agosto, tá? Então, por exemplo, eu tenho o Irani na carteira, que deve anunciar nessa reta final do mês um bom dividendo, que daria mais de 4%, e ainda assim, né, está em desvalorização pensando em 12 meses. Nós temos, por exemplo, a segunda opção seria Banco do Brasil, porém, eu já fiz muitas compras lá no ano passado e no meio do ano passado, então vale a pena, por exemplo, aqui olhar Vale 3, tá? Nós falaremos sobre no decorrer desse vídeo. Então, essa fórmula do AGF+, acho que é interessante para você ter um sentimento de que está no caminho certo, mas não dá para se basear totalmente nela no sentido de, eu vou fechar os olhos e comprar só porque, né, o aportador está me dando essa informação, tá? Acho que vale você também
olhar outros atributos também, tá? Nesse sentido, hoje, o que nós tivemos? Nós tivemos alta de mais de 5% em Vale 3, chegando praticamente aos R$ 63,00. CSN Mineração 5,34, com alta de mais de 4% também. Caixa Seguridade, alta de mais de 0,70, fechou nos 15,75. BB Seguros, nos 33,18, alta de mais 0,67. E Irani, alta de um pouco mais de 2,5%, 9,44%. Lembrando que o último aporte realizado aqui, eu trouxe para vocês na casa dos 9,11, tá? Transmissão Paulista, alta de 0,78. Falar um pouquinho sobre Vale, alta hoje de 5,46. E os principais compradores em relação à movimentação e liquidez de mercado hoje. XP, hoje os principais compradores nacionais, XP com mais de 500 milhões, tá? Pensando aí em compras, né? Investidores brasileiros, pensando em fundos e etc. BTG, um pouco mais de 100 milhões e Itaú com um pouco mais aí de 20 milhões. Os principais vendedores, Goldman Sachs, 262 milhões e Corretora Liquidez com um pouco mais de 141 milhões. Aqui nós temos o gráfico do investidor 10, olhando lucro versus cotação de Vale, tá? E nós vemos aqui, né, na reta final de 23, a queda em relação, desde início de 23 até final de 23, nós temos uma queda tanto no lucro, como também uma queda na cotação, uma certa estabilidade na reta final do ano, mas lucro bem inferior, né, cerca aí de 40 bilhões versus um pouco mais de 80 bilhões lá no ano de 2022. Isso daqui remonta à questão, né, que vale a pena você observar. Não, aonde que eu estou comprando Vale 3? Eu estou comprando no topo ou em momentos de queda, tá? E na minha avaliação é um bom momento, acredito, seja um momento de correção, tá? Pode cair um pouco mais? Pode cair um pouco mais, seria até interessante. Mas é uma compra bem feita na minha avaliação, sem tentar identificar se é também o fundo, tá? Sem ter aquela bola de neve, bola de cristal, aliás, bola de cristal, se é o fundo, tá? Olhando alguns indicadores de comparação em relação aos outros anos, nós estamos com o PL hoje, atual, na casa de 7 vezes o lucro, um pouco superior a 2022, porém, né, inferior a 2023, lembrando que o lucro foi pela metade em relação a 22, no fechamento de 23, tá? E ainda assim, se você observar, hoje ela distribui mais dividendos em relação ao que ela lucrou em 22, distribuindo cerca de 70% do que lucrou e entrega margens líquidas parecidas lá com 2020, tá? Na ordem de um pouco mais de 19%, e indicadores como EV/EBIT no ano de 2022 versus agora 2024, na ordem de 4 vezes, o que para mim ainda é interessante. E pensando em ROI, né, ROI você teria aí cerca de 20% versus cerca aí de um pouco mais de 2 dígitos, né, pensando lá em 2022, que foi ano fora da curva, e também pensando em 2021, tá? Anos aí fora da curva, mas olhando agora, praticamente uma normalização com o preço de queda do minério de ferro. Antes de continuar, pessoal, para você aí, né, que não realizou ainda a sua declaração de imposto de renda de 2024, referente ao ano contábil de 2023, não postergue mais, tá? Entre em contato com o Roberto, especialista em imposto de renda, com um pouco mais de 20 anos de experiência. Inclusive, se você tem investimentos lá fora e não sabe como iniciar a declaração, ou no ano passado teve alguns prejuízos e não sabe, por exemplo, que você pode compensar esses prejuízos, entre em contato com o Roberto. O telefone dele vai estar aqui na descrição, também está aí na tela, passando para você entrar em contato, e ele irá, né, fazer um preço promocional para quem é inscrito aqui do canal, até porque ele é investidor inscrito aqui também do canal, pensando no longo prazo, tá? No mais, nós vamos falar um pouquinho também de CSN Mineração, questão do preço de minério de ferro. Minério de ferro avança com aposta de estímulo e reabastecimento pós-feriado. Então, na China, né, as coisas parecem que
viraram para positivo. Claro que é importante manter a paciência. Nós tivemos fechamento, tá? Na ordem aí do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dália, na casa de 109 dólares por tonelada, mas o que vale acompanhar para ser essa mineração é o minério de ferro refinado 62%, que é boa parte aí, da receita da companhia, e nós tivemos aí uma certa recuperação, porém muito distante ainda no sentido de você olhar, né, na reta final lá do ano passado, início desse ano, você tem uma certa queda acentuada no sentido de correção. Então, né, para finalizar o vídeo, no momento, o que eu estou pensando? Né? No momento, temos, dia 10 agora, recebimento de proventos de Transmissão Paulista. Por exemplo, no setor elétrico, nós temos Auren Energia, que pode dar ainda boas alegrias, só que não tem dividendos pré aí com Datacom, né, com Datacom ou pré-anúncio, então um desconto maior seria interessante. Por exemplo, nós temos Caixa Seguridade, no sentido de talvez uma bonificação, no sentido de talvez uma aprovação aí dessa análise, né, de oferta de ações antes da Datacom de dividendos. Nós temos BB Seguros também, né, antes dos resultados do primeiro trimestre, a depender dos resultados mensais que pode vir em relação a dados e corte da taxa de juros abaixo dos 32, poderia ser alvo de aportes. Irani também, na casa dos R$9, para mim não é nenhum absurdo, com o dividendo que irá, né, ser contemplado agora em abril para maio. Para mim, na minha avaliação, faz todo sentido o investidor, no mínimo, estudar de perto o que está acontecendo com a empresa. Então, boas opções não faltam. Além também da própria Transição Paulista, que para mim é uma empresa de muita qualidade, claro, né, e um preço um pouco mais alto, mas é aquela questão, né, uma certa segurança que você tem. Em relação à Taesa, nesse sentimento, né, de dividendo com Datacom em aberto, a não ser que tenha aí uma certa queda acentuada de mercado, nós não teremos, ao menos nas próximas semanas, nenhum grande desconto no sentido de pressão do mercado ou leilão ou algo do tipo, tá? Parece que o mercado precificou mesmo nos 36 e não sai disso. Mas a paciência também é um fator como vantagem competitiva do investidor de longo prazo. Opções não falta na minha avaliação, é a questão de você manter a paciência e aportando de pouco a pouco. No mais, pessoal, esse é o vídeo, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião. Se você já está pensando aí em novos aportes ou está fazendo caixa no médio e curto prazo, desejo a todos uma excelente semana, bons aportes e até o próximo. Valeu demais!